E aí, pessoal, eu sou o Breno Hayashi do canal Hightech e o SK650 da Cooler Master é um dos teclados que eu estava mais ansioso para testar, porque ele é diferente de tudo que eu já vi. Ele é mecânico, mas tem um detalhe: os switches dele são low profile, ou seja, são muito mais finos que o padrão. Na caixa nós recebemos o manual, o próprio teclado, protegido por uma bolsa para transportes aveludada, um cabo USB tipo C e a ferramenta para remoção das teclas. O SK650 é um teclado completo, mas a Cooler Master oferece algumas variantes dele, como o SK630, que não conta com teclado numérico, e o SK621, que além de ter um layout de 60%, tem a vantagem de ser Bluetooth. Esteticamente, eu achei esse teclado maravilhoso. Ele tem um design bem industrial, com essas keycaps mais quadradas e o painel frontal em alumínio escovado. A base dele é feita de plástico e ele seria o ponto negativo da construção, que apesar de ter um acabamento sensacional, ele deixa o SK650 menos rígido e ainda dá alguns rangidos. E olhando melhor nessa parte de baixo do teclado, vocês vão perceber que ele não conta com pés elevatórios, o que é uma omissão muito importante, principalmente tendo em mente que ele está em um segmento premium. Ele até tem uma inclinação natural, mas eu acho que ela pode não ser suficiente para muitos de vocês. Como eu já estou acostumado a não usar os pés elevatórios, para mim foi bem tranquilo. E por sinal, eu já vi em vários lugares que é mais interessante evitar essa inclinação muito grande no teclado, porque ela pode acabar causando lesões no seu braço. Ainda na construção, o cabo dele é removível, trançado, mede 1,8 metro e o seu conector é USB tipo C banhado a ouro, que são características excepcionais. Ele me passa muita tranquilidade em relação à durabilidade, mas tem um ponto que é mais preocupante. Apesar dele usar esse conector universal, a entrada no teclado não fica nivelada com a borda dele. Então é possível que um cabo USB-C que você já tenha não caiba no SK650. Na parte de cima temos as teclas dele, que são bem mais baixas e planas que as de um teclado mecânico comum. Eu diria que são um meio termo com as teclas no estilo chiclete vistas em um laptop. E mesmo sendo mais finas, elas ainda são double shot, ou seja, a fonte delas não vai ser desgastada com o tempo. Só que eu tive muita dificuldade de me adaptar a esse teclado. Eu ainda cometo muitos erros de digitação. Eu acho que foi uma combinação de vários fatores. Além dele ser essa mistura de um teclado mecânico com o teclado de um laptop, o SK650 tem um layout que eu achei muito esquisito. A maioria do tempo eu digito sem olhar, mas de vez em quando eu ainda tenho que dar uma espiada. E era justamente nesses momentos que eu cometia os meus erros. O layout dele não é norte-americano e nem ABNT, mas sim português. Então tem basicamente todos os caracteres que estamos acostumados, mas em algumas posições bem diferentes. Eu preferi manter o meu computador no layout ABNT2, que aí eu dependo mais da minha memória muscular do que daquela consulta rápida das teclas. Então acaba que, para mim, o uso do SK650 ficou igual ao de um teclado com layout em inglês, mas no começo gerou uma bela confusão. Mas é óbvio que o fator mais importante para esse teclado ser low profile são os switches dele, que são Cherry MX Low Profile Reds. Eles possuem basicamente a mesma sensação de um switch vermelho, só que mais curtos. Eles são 0,8 mm mais curtos que os switches Red padrão da Cherry, o que resulta em uma distância de percurso de 3,2 mm e um ponto de atuação de 1,2 mm, contra 4 e 2 do original. E esse é um ponto extremamente importante para gamers, porque o switch linear já costuma ser o mais procurado por esse público, por causa da sua velocidade. Então agora imagina um switch linear ainda mais rápido, porque precisa se movimentar menos para ser ativado. Claro que a diferença não é gritante, mas para gamer de alto nível, pode acabar afetando. E outro aspecto importante para gamers é o polling rate de 1000 Hz. Ou seja, assim como no G403 que eu mostrei semana passada, o teclado atualiza as informações para o seu computador 1000 vezes por segundo, o que resulta em um tempo de resposta excelente. Eu vi em alguns lugares que tem gente que não acha ele tão low profile assim, porque existem outras opções de teclados mecânicos ainda mais finos,
Mas isso acontece porque esse switch dele usa os mesmos pinos de um Cherry padrão, o que poderia ser uma vantagem incrível. Só que infelizmente os estabilizadores das teclas são proprietários, então não dá para colocar qualquer keycap da Cherry no SK650. E pensando nessa diferença, talvez fosse mais interessante desenvolver um switch completamente novo e que resultasse em um teclado ainda mais fino. Só que pessoalmente eu já achei ele bem bacana do jeito que é. E para não deixar vocês na vontade, vamos para o teste sonoro. De funções secundárias, esse teclado foi bem inovador para mim. Possui os controles de mídia, botões para programação e gerenciamento de macros, o botão Windows Lock e uma quantidade absurda de botões para ajuste da iluminação RGB, contando não só com regulagem da velocidade e sentido dos efeitos, mas também botões para o ajuste fino da quantidade de vermelho, verde e azul no seu backlight. Mas eu sinceramente senti falta de dois controles extremamente importantes. Um deles é o botão para mutar. Você consegue aumentar e diminuir o volume da mídia, mas não tem nenhum lugar para silenciá-la de uma vez. E faltou o controle do brilho da iluminação. O único jeito de ajustar é diminuindo ou aumentando a quantidade de vermelho, verde e azul. E o mesmo se aplica no software, que de maneira geral é bem interessante, mas eu sinto que faltaram alguns detalhes nele. Além desse ajuste de intensidade da luz, que eu acho algo muito básico, a Cooler Master também não apresenta configurações pré-existentes para as macros. Por exemplo, seria bem legal se eles te dessem a opção de configurar um botão para abrir um programa em específico. Mas nem tudo são pontos negativos. O software é bem simples e muito intuitivo. Dá para ter um controle muito melhor da iluminação e das macros que você cria, além de poder reatribuir a função de cada tecla. E algo que é sempre muito importante é a possibilidade de criar vários perfis, cada um com uma configuração diferente. Tudo bem que macro e iluminação não precisam do software nesse caso, mas eu sempre acho melhor ter essa representação visual do que você está mexendo. E falando nisso, ele é o teclado com maior quantidade de efeitos que eu já vi. São 21, além da iluminação desligada. Mas, sinceramente, depois que eu descobri que ele possui um efeito com o jogo da cobrinha e que você realmente controla, nenhum outro efeito me interessa. Para quem já está acostumado com teclados mecânicos, o SK650 é uma recomendação muito difícil de fazer, porque ele demora um pouco para acostumar e tem esses problemas que sozinhos são pequenos, mas que acumulam e se tornam bem significativos. Ele é um teclado premium que não tem algumas funções básicas e muito importantes que vemos até em categorias muito mais baixas. Só que para uma parcela do mercado, eu acho que ele pode ser bem interessante. É aquele pessoal que está acostumado com laptop, mas que quer migrar para o mundo dos teclados mecânicos. Novamente, ele não é perfeito, mas para uma primeira experiência com teclados low profile por parte da Cooler Master, eu achei ele um sucesso. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Cooler Master SK650 na Terabyte Shop, então caso tenham interesse em comprá-lo, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!